O Estado, o poder público, ele se divide em três, né? Você tem o executivo, que é aquele que faz, que executa as leis, que administra, é o governo que a gente costuma chamar, né? No município, você tem prefeitos, nos estados você tem o governador, né? E em nível federal você tem o presidente. Entretanto, quem faz as leis não são eles. Eles governam segundo as leis, ou deveriam governar segundo as leis. Quem faz as leis são os parlamentares. Em nível municipal, você tem a Câmara de Vereadores, que vocês têm, que a eleição não vai coincidir agora, a eleição vai ser a próxima em 2020, né? E geralmente vocês conhecem os vereadores, o pessoal líder comunitário, né, que acaba ganhando para esse tipo de mandato. Já em nível estadual, nós temos os deputados estaduais, que votam leis de caráter estadual. É muito importante essa questão do parlamentar estadual também, porque, por exemplo, ele mexe em questões de tributos estaduais, como ICMS, questão das escolas. Eu vi, por exemplo, que Mimoso está tendo um problema de outros municípios que estão fechando escolas municipais, né, estaduais, né? As escolas fechadas municipais que não são de caráter, então, municipal, são de caráter do governo. Verdade é que nós temos no atual governo, ele começou a implantar um sistema de concentração de escolas, que alguns criticam, outros são a favor, né? Tem o Escola Viva e tudo mais. Só que está gerando problema não só em Mimoso, em Vargem Alta e outros municípios também estão fechando escolas rurais, estão fechando escolas que têm bons resultados no Enem. Então, veja bem, qual é a função do parlamentar? Além de fazer leis, ele é o cara que tem que fiscalizar o governador. Ver se o que o governador está fazendo está dentro da lei, está dentro da ordem. Então, você, cidadão, quando for votar, você tem que lembrar o seguinte, o deputado que eu votei há 4 anos atrás, se você lembrar dele, qual é a situação dele, qual é a atuação dele nesse momento diante dessa questão. E por último nós temos os parlamentares federais, que fazem aquela legislação que mexe com a vida da gente no campo federal, leis penais, leis processuais. E é importante dizer porque existe 2 tipos de parlamentar federal. No plano federal você tem o Senado, cada estado possui 3 representantes, vocês agora vão eleger 2 senadores serão eleitos agora nesse ano de 2018. Só para lembrar, atualmente você tem Magno Malta e Ricardo Ferraz que estão disputando a reeleição, ou não sei se eles vão disputar, mas eles são os senadores cujo mandato estará em disputa agora. Se eles vão continuar ou não, não sei. O mandato deles é de 8 anos. E você tem o deputado federal, que é eleito nesse sistema que nós falamos, de voto proporcional, aquela legenda toda. Então, uma coisa que é importante chamar a atenção, cidadão, é o seguinte, o Brasil é uma federação. O que é isso? Uma federação é um Estado, é um país, cuja organização política concede às partes, às regiões que o compõem, uma certa autonomia. Federação é isso. O Brasil, por exemplo, não é um bloco só. Ele é formado por 26 estados, mais o Distrito Federal. Por que se faz isso? Para se permitir que os estados, né, como é o poder local, ele em tese sabe mais dos problemas do cidadão local, ele vai poder resolver esses problemas. Além disso, cada estado se divide em outras unidades, que são os municípios, que ainda é mais local ainda, e é perto da sua realidade. Aí vamos pensar comigo. Poxa, o município é a base. O município é aquele que lida com os problemas, os prefeitos, se tiver algum prefeito me ouvindo, sabe o que eu estou falando. Ele é a ponta do chicote. O município tem que lidar com a maior parte dos problemas sociais, educacionais, de saúde pública. Entretanto, quando você vai pegar o bolo do orçamento, dos impostos pagos pelos brasileiros, e que é muita coisa, mais ou menos 40% de tudo aquilo que o brasileiro produz vai para a mão do poder público. Quando você vai olhar a repartição do bolo, esse município, que é o que mais lida com as necessidades básicas do cidadão, é o que menos recebe. Na verdade, os municípios brasileiros são mendigos. Eles praticamente não têm verba própria. Aí você pergunta, por que fizeram uma situação dessa? Se o Brasil é uma federação, se o negócio é dar o poder para as partes locais, para resolver os problemas, por que isso acontece? Isso acontece, meu amigo, simples, justamente para que o município seja um escravo dos líderes políticos em nível estadual e federal. E isso tem que mudar. Os estados têm que ter mais autonomia e têm que ter mais acesso ao bolo financeiro. E mais ainda, os municípios têm que ter mais acesso aos recursos que nós pagamos em termos de impostos. Entendi. Alguém? Vamos lá. Pois é, né? É uma realidade. O município recebe tão pouquinho e, infelizmente, às vezes o que recebe tem muita corrupção. Corrupção dentro de todo o país ela é muito grande, né? Agora, o sistema é corrupto, né?
Porque você observa uma obra no município que poderia custar aí 50 mil reais, ela custa 150. E ninguém contrapega para condenar o cara que fez a obra. Por quê? Porque o sistema é corrupto, porque o sistema permite que 3 empresas combinadas, lá de lá dá sustentação para de cá, daqui dá sustentação para de lá, e de repente você tem aí um sistema todo corrupto, que tudo no Brasil que você faz com 50, eles gastam 150, 200, 300, aditivam obra sem a obra nem ter começado, quando aditivo é para término de obra, que o dinheiro não deu, quer dizer, então a gente vive um país que os políticos são escravos do sistema, né? Porque é o que você já disse, eles são escravos, eles ficam mendigando, acendem velas, soltam foguetes, carregam em carro aberto e fazem de tudo para os políticos, porque recebeu verba daqui, porque eu dei uma emenda de 500 mil dali, eu dei outra de 150 dali, e quando que o município deveria ele administrar boa parte desse dinheiro, né? Exatamente, ele deveria ter autonomia. Então, com certeza, o Estado brasileiro, o município, essa ponta do chicote deveria ter mais isso. Só que se você fizer isso, você, ao descentralizar, você realmente você cria mais possibilidades de você fiscalizar. No Brasil, se parte do pressuposto errado. Não é que não existam pessoas honestas na política ou no poder público. O problema é que o que acontece? O Brasil, nós começamos a falar no início dessa entrevista, que o Estado brasileiro é gigante. Todo mundo no Brasil é apaixonado pelo Estado. Tem até um amigo meu de Cachoeiro, Itapemirim, o Bruno Garchagen, que é um grande cientista político hoje, nível nacional, mora em Vila Velha, mas escreveu um livro muito interessante sobre isso, em que ele fala, o nome do livro é Pare de Acreditar no Governo. Por que os brasileiros desconfiam dos políticos, mas amam o Estado? Nós temos uma cultura no Brasil de submissão ao Estado, de querer que o Estado resolva tudo, o Estado tem que dar isso, o Estado tem que dar aquilo. E quem alimenta essa cultura é o político. Porque pensa comigo, se eu fortaleço o Estado, quem governa o Estado também vai ficar forte. E quem governa o Estado? O político. Então quando você fortalece demais, não é dizer que o Estado não deve existir, claro, num país como o Brasil a gente precisa do Estado em áreas como segurança, saúde, educação. Agora, quando você bota o Estado para produzir petróleo, para produzir minério de ferro, aí você vê uns escândalos igual esse que foi desvendado pela Lava Jato, igual os escândalos do BNDES. Quando você dá ao Estado funções que não deveriam ser dele, deveriam ser exercidas pelo empresário, pelo empreendedor, você começa a fazer o quê? Você alimenta mais ainda essa corrupção. E não adianta, o poder público ele tende a ser mais corrupto. Você pega, por exemplo, vai contratar um artista para tocar na sua casa, fazer um showzinho lá com suas famílias. Vamos dar uma pausa aqui, vamos chamar o apoio cultural e a gente volta que esse assunto é interessante. Tranquilo, então vamos lá, galera. Deu mais